Vamos lá, agora a gente vai falar de um exercício de intervalo de confiança para duas populações, só que no caso, o intervalo para duas proporções. Deixa eu voltar no nosso material aqui e mostrar para vocês como é que fica isso aqui. Eu tenho agora não um parâmetro que eu quero ver como uma média, eu tenho uma proporção, um valor que vai de 0 a 100. E eu quero comparar proporções de dois grupos, tá? Então, das proporções que eu tenho o grupo A e o grupo B. Eu quero poder comparar essas duas proporções. Então, eu vou construir um intervalo que tenha a diferença entre a proporção no grupo A e a proporção no grupo B. Então, vou dar um exemplo aqui prático, vai? A gente tem lá duas estações no Rio Doce, que é o exemplo aqui do material. Você tem lá o Rio Doce, que foi afetado no rompimento da barragem de Mariana, e você tem essa estação aqui, RD 035, está longe da barragem, e tem essa outra aqui, RD 071, está do ladinho da barragem. Qual que é a proporção de excedências? Eu coleto dados todos os dias aqui, eu tenho, sei lá, 30 resultados em cada localidade. Tenho 30 resultados. Tem uma quantidade de vezes que eles excedem um valor ali. Então, esse caso aqui tem, sei lá, 40% das vezes excede um valor de risco. Está próximo do rompimento, então eu meço o valor na água, ele dá excedência, 40%. É uma proporção medida num grupo, o grupo A. Aqui no RD 035 eu tenho uma outra proporção, que é, por exemplo, 25%. Eu quero comparar essas proporções. Será que são estatisticamente diferentes, são estatisticamente iguais, né? Esse é um exemplo, se você tiver alguma vontade de entender a parte mais prática, como que isso se traduz na consultoria, a gente até usa esse intervalo de confiança aqui. Mas, agora, como estamos treinando para uma prova, tentei resumir em 2 minutinhos o que seria a teoria disso aqui, e eu vou partir para o exercício. Então, vamos ver quais são os grupos A e B, e quais são as proporções A e B que a gente vai comparar. Em uma pesquisa de intenção de voto para presidente, conduzida em 2 estados, revelaram-se os seguintes dados. Então, eu tenho um estado A e um estado B. Eu tenho 2.000 entrevistados no estado A, 1.500 entrevistados no estado B, isso é o NA e o NB, favoráveis a um candidato X, 850 no estado A, 650 no estado B. Eu quero determinar, né, um intervalo de confiança de 98% para a diferença PA menos PB, a verdadeira diferença entre as proporções de votos no candidato X no estado A e no estado B. Eu quero saber o intervalo da diferença da intenção de voto entre dois estados. Eu dei o exemplo de Mariana com 2 estações, e aí eu quero ver excedências, então onde excede sobre o todo que eu medi é uma proporção. Aqui é um exemplo análogo, onde eu tenho o candidato X sendo votado é sucesso, é uma contagem, divide pelo todo que você entrevistou. Então a gente já começa calculando a proporção em cada grupo, ó. Proporção no grupo A, 850 sobre 2.000, 42,5% é a proporção amostral que eu tenho nesse grupo aqui. Esse estado, 42%, 42,5% dos entrevistados votaram no candidato X. Já no grupo B, eu tenho 43,3%. Aqui também olhar clínico, né? Me parece uma diferença pequena percentualmente. A gente está falando de 1 ponto alguma coisinha por cento, ou menos que 1%, de diferença num universo de 40%, sabe? Um tem 42, outro tem 43, sabe? Então, talvez, se a pergunta for se são intenções iguais ou não, se você não tiver tempo na prova, você diz que não. Mas vamos fazer o exercício. O intervalo vai conter esse parâmetro aqui, ó, P chapéu A menos P chapéu B, as proporções de cada grupo. Então, a gente fez a diferença entre as duas e deu menos 0,008. Então, deu menos 0,8%, não deu nem 1% de diferença, sendo maior para o B, né? O B tem 43,3 e o A tem 42,5. Você vai colocar isso aqui na fórmula, você vai precisar do P chapéu A, que é o 42,5, o complementar dele, que é 1 menos 42,5, é o 58,5, não é isso? Acho que é isso.
não, 57,5, né? É isso aí, 57,5. Você vai precisar do P-Chapéu B, que é o 43,3%. Vai precisar do complementar para 100, que é 56,7%. NA, NB, aqui, Edu, de novo, não tem problema serem números diferentes, tá tudo bem. E você vai precisar daquele parâmetro que te dá, que contém a confiança, né, a probabilidade. Então vai ser um valor de normal. O P-Chapéu é bem legal porque diferenças entre proporções, você não tem esse caso de variâncias iguais, variâncias desiguais, ele é só essa fórmula. Então, se cair na sua prova, anota bem essa fórmula aqui no formulário, vê bem esse exercício, não tem muito como cair diferente do que isso aqui. Vai ter dois grupos, uma proporção em cada grupo, um N em cada grupo e uma taxa de confiança. Você vai aplicar as coisas na sua tabela, aqui ó, o Z de, nesse caso, como confiança é 98%, vai ficar um em cada cauda, e aí vai dar um valor de 2,33. Você também confere se isso aí está batendo com a sua tabela, né, que você tem. Com você fazendo as devidas substituições, você vai chegar nesse intervalo aqui, ó, menos 0,047, então isso aqui é menos 4,7%, e ele cruza o zero, esse intervalo contém o zero. Bom, se ele te perguntar sobre o intervalo está aqui. Agora, se ele te perguntar sobre a diferença nas intenções de voto, o que, que você vai dizer? Eu não consigo dizer ainda que as intenções de voto são diferentes. Não consigo. Não consigo. O zero está aqui dentro. Então, no máximo, o A vai ser a proporção, a intenção de voto no candidato X no estado A, ela é no máximo a proporção do B mais 0,031, mais 3%. E, do contrário, a proporção que está no B, ela é a do A mais 4,7%. Então, não dá para decidir. Esse intervalo não é só positivo ou só negativo. Então, se o zero está aí no meio, eu não consigo dizer que as intenções são diferentes. Lembra, isso aqui é uma amostra e a verdadeira proporção não é a da minha amostra, é a da população como um todo. Então, como a gente não está fazendo o censo, né? Como a gente também não está no dia da eleição, isso aqui é uma entrevista menor dentre o todo. Nessa pesquisa aqui não dá para você dizer, é um empate técnico ali, a intenção de voto no candidato não tem diferença no estado A e no estado B. Esse é um exercício de intervalo de confiança de duas proporções. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Boa, vamos para o próximo.